Olá, reverendo. Meu nome é Regiane, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Sempre que eu posso, eu assisto o seu programa. Gosto muito, isso tem me feito muito bem, porque agora eu entendo tantas coisas, assim, entendo o Evangelho de uma forma muito simples, assim. Adoro como o Senhor explica, né, o Evangelho. Sempre que eu posso, eu assisto, né, ao vivo, mas é bem difícil eu conseguir assistir devido ao meu trabalho, eu trabalho o dia todo. Mas quando eu não consigo assistir ao vivo, eu pego sempre no YouTube, né, os recortes e assisto ali. E Uhum. gosto bastante, eu agradeço, tá, por todo esse carinho que o Senhor tem conosco, de nos ensinar o Evangelho, de nos mostrar a verdade desse verdadeiro Evangelho, tá? E assim, reverendo, eu queria só que o senhor explicasse uma coisa assim que eu estou vendo que está crescendo bastante na internet, que é sobre sabedoria hiperbórea. Acredito que seja dessa forma que pronuncia. E eu tenho uma irmã que ela tá lendo sobre essas coisas assim e tá numa vibe assim muito estranha. Chegou a queimar as bíblias da casa da minha mãe, que faleceu com câncer, já vai fazer uns 2 anos, né? E ela chegou a queimar as bíblias porque não acredita mais no Evangelho, não acredita em Deus mais, diz que agora ela sabe a verdade. Então, assim, eu não sei como ajudar ela. Eu cheguei a ler um pouco sobre isso, mas eu não gostei, fiquei até assombrada com o que eu li lá. Sabe, uma coisa que defende o nazismo. Eu achei muito estranho, assim. Se o senhor pudesse Uhum. falar um pouco sobre isso, tá? E dar uma Uhum. palavra, como é que eu posso chegar com ela, ajudar ela nessa Uhum. situação, eu agradeço, tá? Obrigada. Um Tá beijo a bom, minha todos. querida. Tchau. Muito obrigado mesmo por você estar aqui. Um grande beijo para você. E olha só, continue. Quando você não puder assistir ao vivo, você pode assistir ele inteirinho lá no YouTube. Quando acaba aqui, já fica lá na mesma hora. Se não quiser ver só recortes, os recortes são bons porque às vezes diminui o tempo, a pessoa vai em cima do que queira, mas corre o risco também de perder detalhes que só acontecem quando você assiste de carreirinha, continuamente, o programa inteiro. Então, continue, vai ser muito útil para você. Com relação à sua irmã, a internet é um circo de variedades religiosas, filosóficas, de todos os tipos. É uma loucura como o que acontece de maneira insana na cabeça de alguns indivíduos na internet pode se transformar numa seita de vários, de muitos. Antigamente, uma pessoa que tivesse uma ideia dessa iria ficar com a ideia para si mesma, porque não ia encontrar muita gente para reunir em torno da ideia. Agora, na internet, qualquer coisa, se você desenvolver uma maneira diferente de esculpir cocô e cobri-lo com um bom cheiro e dar a ele uma bela forma, você vai poder e certamente encontrará uma quantidade grande de pessoas que se tornarão adeptas da escultura em caca. Vai ser pulp sculpture. Então, vão chamar de pulp sculpture. E aí é a escultura de cocô. Vamos fazer. Vamos dizer que seria shit sculpture. Então, é, você tem qualquer coisa na internet. E a sua irmã deve ter sido crente. Crente é, hoje em dia, a pessoa mais fácil de ser laçada por qualquer idiotice na internet. Mais fácil. Evangélico é o público preferido hoje.
das loucuras e idiosincrasias propostas como religião e filosofia na internet. Porque são os seres mais despreparados. Você não vê um espírita kardecista normalmente entrando nessa crise. Não vê. Ele se sente bem doutrinado, bem instruído nas literaturas deles. Você não vê, tampouco, uma pessoa de uma religião afro-brasileira, uma religião de antecedentes africanos ou afro-ameríndios, fazerem tampouco a mesma coisa. Eles têm convicções muito mais bem ensinadas a respeito dos seus cultos, das suas divindades, do que os evangélicos, especialmente os pentecostais, que foram ensinados, na maioria das vezes, apenas a gritar. Deus não resiste a aleluias. Então, se você gritar aleluia, aleluia, oriandoris, chamaris, cantarandaris, aleluia! Aí vem alguém e diz, eu vi um anjo chegando aqui com uma salva de pratas e maçãs de ouro para entregar para essa moça que recebeu dons. É só isso. Aí não sabe nada de coisa alguma, o pastor é um ignorante de Bíblia total, que ensina para lá o que ele pegou ali também no YouTube, na internet, ou num outro cara que ele achou interessante, aí vestiu aquilo com as roupagens da fala dele e levou para lá, mas não tem nem começo, nem meio, nem fim, não faz sentido, são equações que não fecham. E se a sua irmã foi criada num ambiente desse, e ela chegou a um determinado ponto na vida em que ela foi se decepcionando só vendo calhordice, safadeza e outras coisas, e burrice sendo anunciada como fé, e antagonismos ao evangelho sendo praticados como dogmas divinos, e ela tem um pingo de inteligência, ela diz, eu não fico aqui não. Aí aparece uma coisa que a liberta do medo de Deus ou de qualquer outra coisa assim, da obrigação perversa dessa relação idolátrica com a Bíblia, que também é imposta sobre os crentes. Eles são seres que, se não tiverem Bíblia, já abriram uma brecha para o diabo, e se não lerem, o diabo já está entrando. A maioria não lê, mas tem que ouvir um pregador fazer a leitura e falar um monte de bobagens a respeito, para dar a sensação de proteção. São uns supersticiosos, ignorantes, incultos, a maioria das vezes são assim. E aí se tornaram o público ideal. Essa semana mesmo, alguém me falou aqui em casa da quantidade imensa, foi um dos meus filhos, quantidade imensa de pessoas que eram evangélicas e que agora estão se tornando espíritas kardecistas, candomblecistas, umbandistas. Aqui mesmo, essa semana, a gente já ouviu palavra de pessoa, de um garoto muito bonitinho que falou aqui comigo, que se converteu aqui com a gente, mas não se sentiu bem em nenhuma igreja evangélica e se sentiu melhor numa igreja católica. E quem estava aqui viu o que eu falei para ele, acho que foi sexta-feira passada. Vinícius. Vinícius, isso mesmo. Esse fenômeno está crescendo. E nos Estados Unidos a mesma coisa, crescendo demais. E o ateísmo cresce mais do que em qualquer outro grupo entre evangélicos. O agnosticismo também, e as mudanças para outras formas de expressão religiosa também. Antigamente era dos outros grupos para os evangélicos, agora começou a ser o contrário, dos para os outros grupos. E o cara pode até ter vindo de um outro grupo para o qual ele não volte mais, mas ele acaba às vezes se tornando ateu ou agnóstico. Mas ter se convertido aos evangélicos, não ao evangelho, mas aos evangélicos, foi uma coisa tão chocante para eles que eles não querem mais saber de Deus.
Foi a última tentativa de se... Eles dizem, não, se Deus, no fim de tudo, é isso aqui, então eu estou com Nietzsche. Eu não estou, ele está morto e eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou com Baudelaire. Se Deus é assim, ele é o diabo. Então deixa eu cair fora dessa, porque andando sem Deus eu estou mais bem acompanhado. Então não adianta, você vai dizer o quê para a sua irmã? Que não é como ela vê? Ela vê o que ela vê. Então, ore por ela, porque isso não é algo para argumentação, não é no papo argumentativo que se vai vencê-la no argumento. Eu oro por ela, pedindo a Ti, Senhor, que ilumines a mente dessa moça traumatizada de igreja, de crente, de doutrinas, de dogmas, traumatizada de hipocrisias, de mentiras diversas, de práticas incoerentes, de construções ficcionais que lhe foram apresentadas em teu nome, não tem nada a ver contigo. Por favor, ilumina a mente dela. Eu te imploro que tu faças isso. Tu és Deus. Tu não precisas de nenhuma ajuda nossa. Tu procuras aqueles que estão em busca de ti. Mesmo que tomando decisões que a gente olhe e ainda presos ao nosso olhar religioso, venhamos a condenar, como é o caso da irmãzinha dela aqui comigo. Mas ajuda-nos a crer que ela está vivendo um momento bom de desconstrução do que não é verdade. E que logo, logo ela também vai cair num outro processo de desconstrução em relação a esse engano atual. E que vai chegar a hora da tua revelação límpida e clara no coração dela. É o que eu te imploro que aconteça. Em nome de Jesus. Olha só, minha filha, Regiane, não é o nome dela? Isso. De Florianópolis. Você Isso. pega a mensagem que eu preguei ontem e compartilhe, mande o link para sua irmã, para o WhatsApp dela. E a de hoje também, que é assim, simplesinha, tolinha, mas para o que ela está vivendo, extremamente apropriada, ela vai me dar razão de cabo a rabo. E, enquanto isso, ela mesma vai compreendendo alguns processos de rejeição que ela fez no coração. É o melhor que eu acho que você podia fazer. Agora, não entre em discussão, não faça nada disso, porque você não vai vencê-la no argumento. O argumento dela é forte demais, porque ela ficou descrente daquilo em relação ao que eu sou ateu. Eu sou muito mais descrente do que ela em relação à religião que ela abandonou. Eu tenho razões infinitas para justificar o ateísmo dela. Agora, eu não posso, usando a religião, ajudá-la a se aproximar de Deus em nada, porque não há o que fazer. Só há o que esperar. E saber que se esse processo está acontecendo com ela, isso tem a ver com a sede dela, com a busca dela. E Deus busca os que estão com sede, os que estão buscando, os que estão querendo, os que estão procurando, mesmo que estejam no equívoco, mas estão procurando. Esses serão achados. Nem sabem que estão procurando, mas serão achados. Enquanto ela diz que não quer mais saber disso e daquilo, ela está jogando fora simbolizações que só são simbolizações. Agora ela vai encontrar a verdade de Cristo Jesus, que vai se revelar a ela. E aí ela vai saber a diferença quando isso acontecer. Tá bom? Mande o que eu falei ontem, o que eu falei hoje, e essa minha resposta para você, mande a ela também. Ela vai me compreender perfeitamente. Tá bom, querida Regiane? Um beijo.